Constantino, trazendo sempre muitas novidades, né, Ana? O pessoal comentando bastante das bolsas, né? Então, doutora, a gente, a última aula que eu vim aqui, a gente trabalhou com a bolsa dupla, que foi um sucesso. Todo né? mundo comentou. Todo mundo comentou, todo mundo mandou e-mail, mandou mensagens, né? E você estava falando da revista, da Minuano, sabe o que é interessante nessas revistas, pelo tablet? Você aumenta, você consegue ver o detalhe do quilt. Então, eu utilizo muito para ver como quiltar trabalhos. Então, é muito interessante. Quando você amplia a imagem, que você no trabalho de patchwork, na hora que você amplia, você vê bem o detalhe do quilt. Isso é legal também. Então, né? é bem interessante para as meninas que estão começando a fazer. E nessa bolsa, a gente vai utilizar quilting também. O quilt valoriza. Valoriza muito a peça, né? E como a nossa última aula foi um sucesso, e para essas feiras, essa aí vai ser a nossa aula. O que é, se você puder pegá-la para eu mostrar, o que nós fizemos, que eu fiz nas feiras, nas últimas feiras. Que aqui que a Ana falou que é a dupla aqui, ó. Só trazer aqui para ela. Isso. Só para mostrar. Eu trouxe, eu fiz várias dessas bolsas nas feiras e as minhas me pediram projeto. Então eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Em vez de fazer projeto, eu vou levá-la para a TV para explicar que fica mais fácil. É uma outra maneira de montar a bolsa dupla. Olha que legal. A outra que nós fizemos, eu fiz ela em 4 partes. Essa daqui eu fiz ela em 2. Facilita. Aqui eu já até deixei ela assim, mas na realidade eu fiz ela quadradinha, olha. Ela tá retinha, que você tem a opção de deixar com o canto chanfrado ou ela retinha. Ah, ela fica menor assim. Ela fica isso. Ou ela fica reta, ou depois eu vou mostrar no final da aula, a gente chanfrando, ela fica quadradinha. Mas a aula de hoje é como montar, por isso que eu pedi ela na mão, como fazer isso daqui de uma vez só. Em vez de fazer em 4 partes, como eu dei na aula anterior, eu vou fazer isso daqui uma peça só. Olha só, já vai colocando, já vai ligando para todo mundo e avisando que hoje tem novidade aqui no nosso programa. O nosso câmera Maurício vai vir aqui, quero todos os detalhes, eu e todo mundo que acompanha o nosso programa, porque esse é o segredo, né? É mostrar passo a passo todos os detalhes para que todos que estejam nos acompanhando, né? Independente seja a sua experiência no patchwork, tem gente até começando a trabalhar, que todos consigam fazer as peças que a Ana está mostrando aqui no nosso programa. Esse é o nosso objetivo, principalmente quando a gente fala em patchwork. Sabe, doutor, eu vou até falar assim, até parece que é demagogia, a gente sempre fala a mesma coisa, mas cada vez que a gente volta desses eventos, eu volto assim tão carregada de vontade de fazer mais. Nesse último evento, eu vou até citar esse caso, a dona Ione é uma senhora do Rio, e ela, inclusive, ela vai nos seus eventos, ela vai no de Águas de Lindóia, nesse último de patchwork ela não pôde ir. Mas é uma senhora que assiste muito o seu programa. Ela tem 80 anos e legal. ela assiste desde que comecei a dar aula aqui, ela assiste todas as aulas. E ela já fez, a filha dela que me contou isso, estava ela e a filha. Ela fez, em 3 anos, ela fez 22 colchas de casal. Olha que massa! E essas colchas, ela doou para a instituição de caridade Pestalozzi, do Rio, para eles rifarem e arrecadar dinheiro para ajudar na instituição. Legal. Então ela fez um pet solidário. Que legal, é que muito, bacana. muito legal. Que Inclusive a filha dela contou que ela rifou, né, a colcha, aí uma senhora muito humilde que ganhou, que não tinha nem a cama para pôr. Aí ela mesma foi, comprou a colcha que ela doou, comprou da senhora e deu de presente para uma outra pessoa. Que massa, então que é bonita, muito, né? muito legal. Queria mandar um beijo para ela, queria mandar também um beijo para Isabeli, da Noruega, que é muito fã. Que chique, lá na que Noruega, assiste, hein? Olha só que Isabelle, isso. Que ela assiste pelo canal do YouTube, assiste pelo seu... Mandar um beijo pra Isabelle, essas lá na meninas Noruega. Todas, realmente, ela... Emociona a gente, né? Não, a gente volta carregada, a gente fala assim, gente, não é... O pessoal não faz simplesmente só para ganhar dinheiro, por prazer. Faz também para ajudar, isso é muito legal, dia a dia. né? Então, pensando nisso, eu trouxe uma nova proposta de bolsa dupla. Olha lá. Uma proposta diferente. Para isso, o que eu vou precisar? Eu vou cortar... Se eu virar, acho que para cá vai ficar melhor, né, para Maurício? Eu vou cortar 2 mantas de 30 por 70. Se as meninas quiserem, pode cortar até por 72. Um pouquinho maior. Porque na hora que eu quilto, o que acontece? Ele diminui de tamanho. Então eu vou cortar a manta, o tecido de forro e o tecido principal.
Eu vou montar o sanduíche, monto um sanduíche, posso passar spray ou posso colocar alfinetes e vou quiltar essa peça. Esse quilt pode ser o quilt reto ou o quilt paralelo. Quando eu quiltar essa peça, ela vai reduzir de tamanho e ela vai ficar... Aqui acho que o Maurício consegue mostrar bem o quilt, apesar de ser vermelho, olha, acho que pelo avesso dá para mostrar, olha. Esse é o avesso do trabalho. Perfeito. Olha, nós vamos quiltar ou quilt livre ou quilt reto. A hora que terminou de quiltar, a peça vai ficar com 28 por 70. Diminui, eu vou diminuir, então ela encolhe. Quando ela encolher, eu venho com cortador e refilo. Posso também vir com a tesoura e recortar toda a parte em volta. Deixo com 28 por 70. Isso vai ser a parte das costas da minha peça. Vou fazer... Esse é o quilt livre que você faz um sanduíche e acaba segurando essa entretela, isso, né? Se ele conseguir mostrar, olha, aqui no meio tem, olha, a manta, o tecido do forro e o tecido da frente. Aqui com o quilt você acaba já segurando a manta, isso. Né? Ou eu posso usar também o quilt reto, fazer com o quilt reto. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou reservar essa peça. Guardo essa peça. Posso vir aqui, antes de guardar, eu posso vir aqui e achar o meio, olha. Dobro e faço o pique aqui, olha. Faço um pique aqui. Confere se o outro lado tá ok. Ó, meço certinho aqui, olha. Essa parte com essa parte. Faço o pique. Deixo a marquinha certinha, olha. E guarda E reservo. Deixo ela guardadinha aqui. Essa bolsa, Dotan, além do lançamento de fazer além de eu fazê-la diferente com duas partes em vez de 4, tem o lançamento da Duna Atelier, que eles fizeram agora, esse gabarito de blocos. Olha Esse que gabarito legal. de blocos aqui, ele é muito interessante, porque o que a Duna fez? Ela fez todos os modelos num stencil só, ela fez legal, todos os modelos de bloco. Esse aqui eu estou usando é o do número 1. É o número 1. Ele vai até o número 11. Que legal, hein? Inclusive aqui na frente, se puder mostrar esse primeiro que está aqui, quando eu fiz a cadeira, esse daí, quando eu fiz a cadeira, eu usei o Dresden. E as meninas mandaram muita mensagem querendo comprar a régua do Dresden. E ela acabou. E o stencil dá para utilizar. É esse aqui meio ovalado aqui, do lado do círculo. Se você puder mostrar aqui, com a mão né? aí. Esse aqui, daí. Então, esse daí dá para você trabalhar na cadeira do escritório que nós fizemos, que muita gente está mandando e-mail pedindo a régua do Dresden. Pode e ali utilizar. embaixo tem outros modelos, né? No site da Duna o pessoal conhece a variedade Isso, tem 11 modelos de stencil. E dentro de cada modelo tem vários, né? Muito legal. Para essa aula, eu usei o hexágono. Eu gosto muito do hexágono. Mostra bem, né? Eu usei, ele tem 38 milímetros por 38 milímetros. E a régua também tem um gabarito lateral, olha. Então, para outra parte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel termocolante, ponho embaixo, vou pegar um lápis, olha como é simples, e vou riscar, olha. Está vendo? Ele substitui o carimbo. Quem não tem o carimbo pode usar o gabarito de blocos. Fiz isto, o que eu vou fazer? Eu vou estabilizar, deixa eu riscar aqui que já está estabilizado, ó. Vou vir aqui. Eu posso estabilizar primeiro o tecido ou eu posso fazer aqui e depois colar o tecido. Tanto faz, uma maneira ou outra. Esse aqui, como ele já está colado com ferro, olha, ele já foi colado, já foi estabilizado, eu venho e vou recortar agora na linha certinha, olha. É como se fosse uma aplicação, certo? Recorta todinha a peça, aí o que eu vou fazer? Eu vou ter vários, olha. Ótimo. Então, uma dica que eu dou para as meninas, sobrou tecido, tem o gabarito, já recorta e já vai guardando. Já vai deixando os saquinhos prontos. Para quando você, lá na loja, no escritório, eu faço assim. Eu já tenho várias caixinhas, máximo, né? porque aí você não perde tempo montando. Sim. Sobrou tecido, vai lá, já, em vez de guardar na caixinha esse tecido, ou corta quadrado, ou corta retângulo, triângulo, ou já deixa preparado. Para aplicar é muito fácil. Você pode dobrar a pontinha, você pode vir aqui dobrar e tirar a película. Vira um aplique, né? É um aplique, ó. Se você puser a mão aqui, ó, ele vai estar com colinha. Então já é uma aplicação, aí depois né? passa o ferro para... Isso.
Nesse caso, a qualidade desse papel aí, você nem precisa passar o ferro. Se for o importado, você precisa. Se for esse nacional, ele já, a própria Já cola de uma vez ele vira uma já proof, vira. Tá. Porque tem dois modelos diferentes de termocolantes, né? Isso. Tem O 20 que bond, precisa que é do importado, ferro tem o é o nacional. importado. Isso aí. Né? Aí o que nós vamos fazer? Aqui é Isso interessante. é legal, hein? O Maurício vai mostrar. É legal essa medida aqui, ó. Principalmente para a Marina de Campinas e toda a turma, ó. Essa medida já escrita, né? Isso. Que é a composição da bolsa, né? Então, como eu falei, nós temos duas mantas de tecido de 28 por 30. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, de 28 por 30. São duas, que é aquela que nós já quiltamos e essa daqui onde eu vou preparar a frente da bolsa. Então, 28 de largura por 30 de comprimento, por 70 de comprimento. Aqui é a metade, essa é a metade. Então, eu vou ter 30 aqui, dessa ponta até aqui eu tenho 30 e dessa ponta aqui eu tenho 5. Deixa eu mostrar com a caneta que é mais fácil. Aqui, 28, vou riscar 5 centímetros, venho aqui, risco 30, venho aqui, risco 35. Aqui é junto, 30 com 5 do outro lado é junto. Isso, deu 75, eu deixei um pouquinho maior, porque na hora que eu quiltar, ela vai encolher. Perfeito. Então aqui, na realidade, ela vai diminuir, certo? Ela encolhe, na hora que eu faço o quiche, ela encolhe e ela cai para 28 aqui. Por isso que tem 28 por 28 aqui. Perfeito. Tanto a frente quanto as costas tem que ser igual, tá? As duas partes têm que ser iguais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com essa parte aqui, olha, que eu fiz, eu vou retirar. Já Tem a direto colinha nele, né, Ana? e já venho colando aqui, olha. Brincando com essa Você mistura, pode, né? inclusive, até pedir para a criança ajudar. A mãe pode vir, a avó pode pedir pro... A criança gosta de fazer isso, né? Olha, você vai montando. Aqui a dica, em vez de pôr assim junto, eu sobreponho ele um pouquinho, olha. Olha aí que importante essa dica da Ana, hein? Uma por cima da outra. Olha Isso, que perfeito. porque uma vez eu fiz e coloquei ela justo. Na hora que você borda, ela abre. Então a dica é sobrepor um pouquinho. Olha aí que perfeito. Olha, eu A vou, Ana tá mostrando vou fazer de muito bem. novo, olha. Em vez de pôr aqui, olha, eu sobreponho um pouquinho. Perfeito, Ana. Eu Mostrando vou muito preparar toda essa frente aqui, montando. Ela Tá, vai vou- ficar... Ó, então segura daí para não As atrapalhar. propagandas, Ana, né? Mas o importante, viu, Ana, é que a gente para do mesmo ponto. Então você colou as etiquetas, Então, né? e aproveitando essa quantidade de pontos que a máquina tem, o que eu fiz? Nós colamos todos, enquanto você fazia o merchan, eu colei. Uma A gente por fez cima da mágica, outra. né? Perfeito. A gente colou certinho, deixando Ótimo. esse espaço de 5 centímetros aqui, olha. Que foi aquilo que você deixou antes Isso, avisado, os 5 né? centímetros aqui e os 35 aqui. Essa parte da frente, as meninas podem fazer da maneira como quiser. Essa outra azul que está aqui na frente, olha, do lado, essa pequenininha, eu fiz de uma outra maneira, fiz com a régua entrelaçada. Que é igual né? essa daí, isso. Ó. Que eu já ensinei, a dupla maior, eu fiz com a régua de entrelaçados. Aí o que eu vou fazer? Eu venho para a máquina, eu vou trocar o meu pé de sapatilha comum pela sapatilha de fazer o ponto de caseado, que você acabou de falar, olha. Então eu venho aqui atrás, solto, olha como é fácil. Tiro a sapatilha e encaixo a minha outra, olha. Encaixei. Passo a linha para trás, venho aqui na máquina Brilhance e escolho qualquer ponto, que eu tenho 74 pontos, né? Pra escolher aí. Na realidade, ela tem até 79, né? Porque ela tem os pontos de fazer casa. Fazer casa, né? né? Então, na realidade, elas são bem legal. 79 pontos, né? Que esses de baixo aqui Você pode são utilizar também. Isso, são para casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou escolher o ponto número 12, olha. Então, eu venho na dezena, 1, e na unidade, 2. Aqui, a largura e o comprimento, eu posso pôr a medida que eu quiser. Eu vou deixar ele na medida que já a máquina já me pediu. Mas eu poderia mexer, olha. Alterar de acordo com a Alterar, necessidade. isso. Aí eu venho aqui, olha. E Aí, ó. Olha venho só. aqui. Olha só. Qual que é o 12 mesmo, Ana? É caseado mesmo? É um tipo, não é um caseado, ele é uma escaminha Diferente. é um ponto bonitinho. Apoio, olha. E vou bordar. Olha, ela sozinha ela já vai, olha. Você pode ver que ela tá com manta, olha. Tô bordando em cima da manta, somente em cima da manta. E aí, na verdade, você usa ele como referência. Né? Abaixo a agulha, viro e escolho outro ponto se eu quiser. Posso continuar com o mesmo ponto ou posso fazer um outro ponto.
Para adiantar, eu já trouxe um aqui, olha, com vários pontos de bordado. Aí, segura aqui. Olha, deixa eu tirar essa parte aqui, que isso aqui eu vou explicar. Olha, ele tá todinho aqui, olha, foi feito com ponto de caseado. Mas você pode pôr vários pontos, se você quiser, você pode pôr vários pontos diferentes. Aí o que eu vou fazer? É garantia também de colar, né, o tecido na manta. Aí ele segura. Se você olhar atrás, olha, ele tá todinho bordado. Em cima da manta só. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou fazer a faixa. Aqui, olha, que eu tinha pedido marcar 5, eu corto o tecido agora com 7. Por que que eu vou cortar com 7? Porque ele vai vir aqui, olha, e eu vou costurar aqui em cima, olha. Eu venho aqui. Se observar, eu pus 30, que eu deixei sobrar aqui, olha. Depois de pronto, eu refilo. Aí eu venho, costuro e viro, olha. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Então, na parte de baixo, eu vou cortar o vermelho de 30 por 38. Eu tô cortando maior, olha. Consegue mostrar? Conseguiu, né? Eu venho aqui, faço a mesma coisa, olha. Faço uma costura aqui, olha. Vou costurar reto aqui. Eu só vou demonstrar porque eu já tenho uma pronta. Que eu quero mostrar como a gente faz o... Olha, e costuro. Aí eu vou quiltar toda essa parte aqui. Quiltei toda a parte, ela vai ficar dessa maneira aqui, olha. Tá todinha quiltada. Para quiltar, eu vou pôr o tecido de forro, olha. Nesse caso aqui, eu ponho o tecido de forro. Preparo tudo sem ser o tecido de forro e depois eu quilto já com o tecido de forro. Aí o que eu vou fazer? Nas duas partes, naquela primeira e nessa, eu já vou costurar o zíper, olha. Tá vendo aqui, olha? Eu vou pôr o direito do zíper sobre o direito do tecido. Vou passar uma costura justa, vou virar e vou pespontar aqui, olha. Vai ficar dessa maneira aqui, olha. Tá vendo? Justinho, olha. E passa um pesponto. Tá mostrando muito bem. Nas duas partes, tanto na de frente quanto na parte de trás. Olha, vou fazer tanto nessa, tá vendo, olha, quanto nessa daqui. Aí naquela parte, essa daqui é aquela parte que nós reservamos. O que eu vou fazer? Eu vou riscar 5 centímetros aqui, com 5 centímetros aqui, olha. Não sei se dá pra... Tá mostrando. Dá viu? pra... Tá mostrando bem. Ó, 5 e 5. A mesma medida aqui, ó. Certo? 5 e 5. Aqui também 5 e aqui 6. Vou fazer essa costura, vou fazer a costura não. Vou passar uma linha aqui. Por quê? Porque eu vou fazer isso daqui, olha. Eu vou pôr... Só tirar aqui. Olha, vou vir aqui, certo? Vou pôr direito com direito, direito com direito. Essa parte que tá riscada, eu vou pôr na parte de trás. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou passar uma costura na máquina aqui. Então eu venho aqui, prendo essa parte todinha aqui, olha. Prendo essa parte todinha. Olha, esses alfinetes grandes, eles são bons para isso. Ó, e vou passar uma costura prendendo as duas partes aqui, olha. Que é essa daqui, ó. Aí, tá mostrando a máquina também, ó. Assim, de brilhância. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês de novo, você que perdeu a chamada da máquina. Olha, que ela vai prender aqui, olha. Você tá vendo? Ela, aqui fica aberto, que é a parte da frente, e ela vai prender aqui, ó. Por isso que você fez essa costura interna, isso. Né? Eu fiz de duas maneiras. Uma eu fiz com essa lapela, que é a alça, e a outra, se o Fernando conseguir mostrar essa azul, eu pus a alça diferente. Para fazer essa lapela aqui, eu fiz isso daqui, olha. Vou fazer bem rapidinho. Olha. Eu fiz dessa maneira aqui, olha, para fazer essa lapela. Eu meço daqui a aqui 10 centímetros. Essa parte aqui, olha, 10 centímetros, tá? Essa tira aqui, eu vou cortar 8 por 10, 4 vezes. 8 por 10, 4 vezes. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma alça de 10 centímetros, certo? Essa minha tem 2,5 de largura. Costuro,
vou virar aqui e vou fazer isso daqui, ó. Vou preparar outra de meia firmeza argola. maior, Isso, né, ela essa estrutura alça. melhor. Eu vou vir aqui, vou prender essa alça aqui, passo uma costura, giro aqui, olha, e ponho aqui. Fechando ela. Aí ela vai ficar prontinha assim, olha. Então eu vou preparar duas alças dessa. Essas tirinhas aqui, que são as laterais, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou prender ela aqui, olha. Eu venho aqui e prendo ela aqui. Costura nas duas Ó, laterais. nas duas laterais. Essa distância aqui tem que ter 10 centímetros. Então, eu prendo a bolsa aqui e aqui, olha, se olhar, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui na mesa para o Maurício ficar melhor, ó. Tá dando para entender? Tá mostrando muito bem, Olha, viu, Ana? fecha aqui, fecha aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fechar essa bolsa com o meu cursor de zíper. Venho Depois aqui. que você começou a mostrar assim, fica muito mais fácil para quem não sabia trabalhar com zíper, né? É mais... Ó. Põe um zíper. A dica é, aqui dá um pontinho na mão. Pega a agulha ou na máquina e dá um pontinho. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Essa parte aqui, eu vou dobrar, olha. Eu venho aqui, eu dobro, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar. É aqui que as meninas acho que podem se confundir um pouquinho. Eu venho aqui, dobro essa parte todinha, olha, e prendo ela para eu poder costurar. E vou costurar por partes dessa bolsa. Eu vou costurar uma e depois vou costurar outra. Venho aqui, olha, faço isso, vou prender aqui e vou fechar essa bolsa aqui, olha. Quando eu fechar essa bolsa, né? Isso, inclusive aqui, olha, eu dobro aqui também, olha. Quando eu fechar essa bolsa aqui, eu vou dobrar ela aqui, olha. Eu venho aqui, marco daqui a aqui 5 centímetros, 5, daqui até aqui. Prendo com alfinete, olha. Prendo com alfinete e aqui embaixo também certinho. Fechando dobro ela aqui. Dobro ela aqui, faço isso daqui e vou passar uma costura de fora a fora. Quando eu viro, olha... Então segura aí, Ana. Antes de virar ela aqui, ó, segura aí, porque eu vou rapidamente. Vamos para a nossa parte final da aula, né? É uma bolsa que tem muitos detalhes, né, Ana? Mas que não por causa disso que as pessoas não vão conseguir fazer, né, Ana? Ela parece complicada, mas não é. Ela é bem fácil de trabalhar. Eu acho até mais fácil de trabalhar do que a de em 4 partes. A diferença é que ela está inteira. Então, para fazer a dobra... Ó, você colocou uma bolsa dentro da outra, isso, parece, na verdade, né? eu estou fazendo duas bolsas. Duas bolsas. Né? E agora é a hora de encaixar uma na outra, né? Então, agora eu vou fazer a segunda bolsa. Repetindo, essa medida aqui de 5 é onde tem a dobra. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ela está todinha pronta, já depois eu vou abrir, eu vou costurar a outra bolsa agora. Venho aqui, essa marcação aqui é importante também, olha. Venho essa marcação aqui e essa marcação aqui. Fez isso, aqui é uma outra maneira de fazer acabamento. Venho e vou dobrar aqui, olha. Vou dobrar e vou passar uma costura aqui. Quando eu passar a costura, eu vou abrir, ela vai estar a bolsa todinha já, olha. Essa daqui é uma parte, depois eu vou pegar na outra e eu mostro. Olha, quando eu abro, eu vou abrir, ela já vai estar embutido aqui, olha. Ó, como é que então, abriu? Aqui, ó. Ó. Você pega pra mim, fazendo favor, doutor? Aqui tá pronta, olha. Só pro pessoal entender, ó, que aquela que ela tem até uma pronta. Eu vou tirar aqui, eu pus para poder deixar volume, olha. Eu vou desvirar ela para poder mostrar. Então, a dica, quando você faz aquela dobra de 5 centímetros, o que que acontece com essa bolsa aqui? Ela fica aqui, olha, ele fica embutido. Essa parte aqui, olha, não sei se o Maurício consegue mostrar, ela tá embutida, olha. Então, é muito legal essa parte do zíper todinho preso. Ela não fica, olha, deixa eu fechar aqui para mostrar, ó. Ele fica fundo, olha, e preso na lateral aqui, olha. Então, você não tem acabamento, você não vê acabamento. Por dentro, o que eu faço? Eu vou pôr uma tira, eu até deixei uma parte aqui sem fazer. Deixa eu abrir aqui, ó. Acho que tá desse lado aqui. Não tô achando agora, deixei um pedacinho sem fazer, não tô achando. Acho que foi nessa outra aqui. Isso, foi aqui, ó. Eu deixei aqui, olha, ela tá todinha com um acabamento de 6 centímetros.
Tá vendo? Eu já arremato ela todinha com 6. Nessa daqui, eu não chanfrei o fundo dela. O fundo dela, né? Ela tá com o fundo reto, olha. O fundo da bolsa ficou reto. Com Se essa quiser... ponte aguda, né? Isso, olha, ela ficou retinha, olha, tá vendo? Se quiser, pode chanfrar o fundo ou não. Aqui, ó. Então ela tá 2 bolsas, por isso que eu falo assim, ela é cheia de detalhe, porque na realidade são 2 bolsas, né? 2 bolsas presas aqui. Se quiser, pode pôr um zíper na frente. A alça, o que eu vou fazer? Da mesma maneira que eu preparei essa lateral aqui, inclusive com aquela tira mais fina de 2,5, eu vou fazer a alça com um regulador de alça. Prendo aqui, ó, pode ver que eu nem usei mosquetão, eu prendi ele aqui. Vou colocar um mosquetão e eu venho e prendo na minha argola. Você pode fazer assim ou você pode prender essa alça nessa lateral aqui. É uma bolsa muito prática, porque aqui no meio, olha, você pode pôr celular. Então eu tenho uma dessas azuis aí, eu uso direto, as meninas falam assim, eu vi você na foto com ela, porque realmente eu uso a minha. E ela é muito prática para viajar. Olha, essa que está aparecendo na imagem, não foi feita essa lateral. Então, se as meninas acharem difícil fazer essa lateral aqui, pode colocar com rebite, de um lado e de outro fica uma outra opção também. Mas é uma bolsa pequena, relativamente pequena, uma bolsa sim para você fazer compras, para você ter a mão livre. Né? Ana, tá aparecendo o seu telefone, né? E o seu site, você sempre comenta dos projetos que você elabora, que você pensa, justamente para aquelas pessoas que estão começando, aquelas pessoas que querem orientação, que querem as medidas, que querem a aula, né? O que eu estou fazendo, todas as aulas que nós gravamos, eu estou fazendo projeto. Porque, inclusive, eu perguntei para uma aluna minha, você faz aula comigo, mas por que você quer o projeto? Porque, Ana, eu gosto do papel. As medidas, né? Então, essa bolsa tá a aula na TV, está disponível no YouTube, no seu site, mas ela também tem um projeto. Tá lá então, no site. Lá no meu site tem um projeto. De todas as minhas aulas, eu tenho projeto no papel e tenho um projeto gravado. Claro, porque um complementa o outro. E claro que no site tem os materiais, você falou a das parte réguas, de ferragem, né? toda a parte de ferragem de metal para alça também tem. Os tecidos que as meninas reclamaram que eu tirei do site, porque como teve muita feira, a gente está organizando novamente os tecidos, vai voltar os tecidos, vão voltar os kits de tecido, vão voltar para o site. Todo o material da Duna, todos os lançamentos de régua, tá tudo lá no site. Olha aí, eu queria aproveitar também e agradecer a Duna também, já que você comentou, colocar o site da Duna também, que sempre tem novidades aí, o pessoal capricha lá, o Daniel, as meninas. Essa semana, inclusive a hora que está passando o programa, vai no dia 15, né, acho que vai o programa, a gente está nos Estados Unidos para trazer novidades. Chique, ó. A Duna está exportando material para fora. É assim, é um orgulho trabalhar com a Duna, doutor. Porque é um empresário que está preocupado em mandar o material de qualidade para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, muito legal. Tá aí o site um também.